Vocês estão conseguindo ver minha tela, não? Eu, como sempre, não. Ô, luta. Alguém Oi, vem? professor, tá tudo escuro, viu? Tá escuro. Tá escuro. A minha Todas as vezes que eu tô assistindo a aula, a tela tá preta, não aparece nada, não. Porque ele fica de preto. E agora? Peraí. E agora? Conseguem tá ver o aparecendo YouTube? agora para mim. Tô vendo. Pronto. Isso aqui, deixa eu só mostrar para quem não estava na outra aula e para quem estava para refrescar a memória. Eu falei sobre o aleitamento materno, sobre as fases do leite e tal. E aí a gente iniciou aqui os aspectos do desenvolvimento, certo? E aí fala dos reflexos, eu tentei, né, falar, só que só falar sem mostrar não estava dando reggae, Do né? E mesmo aí, jeito, viu, professor? tem alguém vendo? Eu tô dizendo, ainda tá escuro a minha tela. Leva pra pegar com ela. Para mim também. Eu tô vendo. Pronto. Então, como eu falei na aula passada, ia começar a falar sobre os reflexos, só que aí eu não ia ter como, não teve como mostrar, né? Só falando ficaria difícil. E aí eu falei que essa aula eu iria mostrar um vídeo para vocês. Eu achei um aqui no bem interessante no YouTube. Deixa eu botar para lá. Vocês conseguem ouvir também quando eu boto o play? Ou... Tá no anúncio, né? Agora, já já. Sim. Certo. Professor, tá ouvindo, tá aparecendo? Olha, que travou pra mim. Como? Aqui travou, parou só na mulher e o nome dela. Para todo mundo. Para mais alguém? Pra mim tá Não, normal, Anne. é normal.
Só um detalhe para esse de fuga, né, ou de asfixia, muita gente, quando eu olhava, eu dizia, ai meu Deus, chega a dar uma agonia, tadinho do bebê. Mas não, é realmente é, bom, né, que nós, como pais, enfim, como alguém que possa estimular um bebê, ou teu, enfim, alguém que tenha contato com algum recém-nascido para estimular, sim, esse reflexo, certo? Só um detalhe também que aula passada eu confundi, né? Falei que preensão plantar era quando o bebê era colocado em pezinho e ele tem aquele reflexo de estirar as perninhas, mas não, isso aí é reflexo de marcha. Eu acho que nesse vídeo a gente vai já ver. Então, a apreensão plantar é quando ele aperta, né, como vocês viram aí, simulando a mesma forma da mão, né, quando ele quer apertar o dedinho nas mãos e nos pés. Apreensão plantar e palmar é dessa forma. Quando o recém-nascido, né, o bebê, ele é colocado em pé e ele simula, né, ele fica durinho e ele simula como se estivesse caminhando, como se estivesse dando os passinhos, é o reflexo de marcha, eu acho que tem aqui. Vou dar play aqui.
Deixa eu voltar aqui. Conseguem ver o slide para quem está vendo com frequência? Sim. Pronto. Então, como visto, né, no vídeo, alguns desses aí tem alguns só, né? Que aí é o reflexo de Moro, tônico cervical, certo? E aí existem muitos, né, que a gente faz no CID, no caso, o enfermeiro, quando ele vai fazer o CID, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, ele analisa, ele faz esses testes, né, desses reflexos, e naturalmente mesmo nós, como profissionais de saúde, nós podemos identificar, né, precisamos ter esse conhecimento para identificar alguém, né, algum bebê, algum recém-nascido com mais facilidade. Não necessariamente numa consulta de CID, certo? Nós conseguimos identificar aí com mais facilidade em algumas situações. Alguém que tiver com o microfone ligado, eu peço por favor que desligue. Se não for falar, né, claro. Então, aqui também tem alguns aspectos de desenvolvimento da criança, né, de 0 a 10. E aí, entre 1 e 2 meses, percepção melhor do rosto. 2 e 3 meses, sorriso social. 2 e 4 meses, bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros, né, que é aquela de fuga que a gente viu. Em torno dos 2 meses, inicia-se a ampliação do seu campo de visão. Aos 3 meses, o bebê adquire noção de profundidade. 4 meses, preensão voluntária das mãos. 4 a 6 meses, bebê vira a cabeça em direção a uma voz ou um objeto sonoro, né? Que a gente viu aí o testezinho do reflexo. E em torno dos 6 meses, inicia-se noção de permanência do objeto, né? Onde a gente chacoalha, por exemplo, um chacoalhozinho, um barulhinho, e aí essa criança, ela procura, ela enxerga, ela percebe a presença daquele objeto. E aí, a partir do 7º mês, o bebê senta-se sem apoio. Isso, gente, lembrando que é uma média, né? Uma coisa para a gente ter noção. Tem crianças que vão desenvolver com mais antecedência, tem crianças que vai desenvolver mais lentamente, porém, depende muito do estímulo da família. Hoje eu estava comentando com uma paciente minha que eu sempre tenho, né? Não é tinha, eu sempre tenho em mente essa questão de não cegar, né? Não cegar para algumas situações dentro da minha casa ou com meu filho, por exemplo, né? A questão de, ai, porque meu filho não vai fazer isso, né? Porque meu filho não, como eu conheço algumas mães que eu estava citando, entrei nesse exemplo para ficar mais claro, de que tinha uma mãe que era do convívio da gente, que ela não enxergava que o filho dela tinha um grau avançado. Isso não precisa nem de avaliação específica para observar que aquele adolescente tem um grau avançado de autismo. Pelo menos assim, a grosso modo. Óbvio que ele precisa de uma avaliação, porque hoje tem TDAH, tem não sei de que, não sei das quantas. Mas é nítido que ele tem algum transtorno, que ele tem alguma coisa. Só que para ela não, certo? Para ela não existe isso. E aí eu observo muito, eu peço muito, eu, Senhor, me dá sabedoria para que eu enxergue, para que eu não segue para certas situações, né? E aí, eu comentando sobre isso, desde pequenininho eu observava muito José Neto. E teve um período que ele se escondia debaixo da estante lá, do balcão que a avó tinha, e ficava lá bem quietinho. E ele demorou muito a falar, né? Muito mesmo. Ele veio falar, ele balbuciava, né? Água, apontava, mas não era aquela coisa de uma criança, entre aspas, na sua normalidade, no seu padrão, vamos dizer assim, que falaria com aquela idade. Só que era nada mais, nada menos que a falta de estímulo, né? Tanto que quando ele entrou na escola, o menino desarnou
num período de 6 meses, porque ele entrou para fazer uma adaptação no meio do ano. Quando foi no final do ano, o menino já estava disparado. E eu dizia, meu Deus do céu. Eu orava todo para esse menino falar, e agora eu dizia, menino, filho, pelo amor de Deus, faça um silêncio aí, em nome de Jesus. E a menina da faculdade se mijava de rir. Tu não pedia franco para esse menino falar? Eu digo, ai, mulher, peraí, vamos com calma. Então, assim, tudo depende, né? Óbvio que você tem que observar, mas peraí, essa criança está sendo estimulada, né, na sua totalidade. Eu não tinha esse estímulo. Se você lhe ser bem sincero, que eu não estimulava tanto ele para isso. Ele assistia muito, desde pequeno ele sempre assistiu muito televisão, não sei o quê, vídeos. E aí os vídeos que ele costumava assistir era muito em inglês. É tanto que ele aprendeu primeiro, a maioria das partes, a falar as cores, as formas em inglês do que o próprio português. Então, tudo é questão de estímulo. Só que aí você tem que observar, mesmo com esse estímulo, essa criança não está desenvolvendo, né? Enfim, então tudo depende, né? Não é porque a criança não desenvolveu naquela idade que essa criança tem algum transtorno, não, né? Tem que ser observado diversas situações. E tem situações que é gritante, ali que você olha e diz, não, essa criança tem algum transtorno. Ah, chegou muito lá na unidade que eu olho assim e digo, não, essa criança tem algum transtorno, tem cabimento, não. E realmente as mães vão investigar, as que aceitam, né? Tem umas que não aceitam, mas é isso. Então, entre 6 e 9 meses, o bebê arrasta-se, engatinha-se. Entre 6 a 8 meses, o bebê apresenta reações a pessoas estranhas, né? Chora, estranha, né? Como a gente costuma dizer, vixe, estranhou fulano, estranhou ciclano. Um exemplo também aqui dessa situação. Um filho de um amigo do meu namorado. A gente tudo surpreso, porque uma vez primeira vez que eu tive contato com ele, foi a mais linda do menino. Galera, chega, o cabelo é dourado mesmo, assim, a cor linda, o menino parecia um pinguim de gente na areia da praia. 9 meses, um menino andando perfeitamente na areia fofa da praia. Eu digo, não, gente, nem eu tenho esse equilíbrio, né? Então, eu ficava, meu Deus do céu, né? 9 meses, o menino disparado numa não chega, meu Deus, num terreno totalmente, né, de areia fofa que causa aquela, né, aquela estabilidade na gente e tal. E aí, agora me fez virar a chave para outra situação. E aí, recentemente, a mãe tá estudando. Ele não. Menina, gente do céu, esse menino, sabe aqueles astuto, como de vovó? Astuto, menina. O menino já comeu detergente. O menino já foi para o hospital por causa. Ele não para 1 minuto. O menino não para 1 segundo. Né? Nem 1 minuto, é 1 segundo. E faz, assim, coisas absurdas que você diz assim: meu Deus do céu. Mas, enfim, eu também creio que também, né, é questão de limite, não sei. Não, quem sou eu para julgar, não quero estar na situação. Resumindo, ele está está investigando aí, né, está, enfim, fazendo os acompanhamentos, e ele é um provável autista, né? Então, assim, não é porque ele andou rápido, apesar que tem alguns autistas que eles têm, né, eles se desenvolvem muito rápido, eles têm aí, enfim, sua capacidade aí, não que seja, não estou falando que autista é incapaz, jamais. Mas muitos deles têm aí, é muito mais avançado do que tudo no mundo, né? E aí esse menino, quem sabe, né? Se esse andar rápido dele, ou andar antes do tempo considerado padrão ou esperado, né? Não fosse em decorrência disso, né? Do transtorno, enfim. Então, é muito relativo. Tudo tem que ser observado. E aí, entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, anda sozinho. Em torno de 1 ano, possui a acuidade visual de um adulto, né? Então, já vê perfeitamente. Entre 1 ano e 6 meses a 2 anos, corre ou sobe degraus baixos. Entre segundo ano e terceiro ano, diz seu próprio nome, nomeia objetos. Em torno dos 2 anos, reconhece
Reconhece-se no espelho e brinca de faz de conta. Entre segundo e terceiro ano, retirar as fraldas e usar pinico. Isso aí também é muito relativo, né? Chega, fala, meu Deus. E aí, entre o terceiro e quarto ano, veste-se com auxílio. Entre o quarto e o quinto ano, conta ou inventa pequenas histórias. A partir dos 6 anos, a criança passa a pensar com lógica, mais memória e mais habilidade com a linguagem. A autoimagem se desenvolve, né? Ele se reconhece, olha no espelho, ele se reconhece ali todas as partes dele. Os amigos assumem a importância fundamental, começa a compreender a constância de gênero, né? Quais são os gêneros, o que é o que. A partir dos 7 anos, começa a desenvolver o julgamento global de alto valor, mais influência dos pares, amigos, colegas e menos influência dos pais. Então, a partir dos 7 anos, né, já tem um amigo, né, influencia tal e tal coisa, e o que o pai diz já é menos influente do que um amigo que ele convive, já, né, o amigo, né, as pessoas que rodeiam essa criança, ele já tem mais influência. Então, é bem complicado, já começa aí, não é? Já começa aí desde da infância, né? Não precisa tornar-se adolescente para que tenha alguma influência de outras pessoas. Então, o cuidado tem que começar de cedo. A partir dos 10 anos, a mudança relacionada à puberdade e o estirão do crescimento, as meninas em torno de 11 e os meninos em torno de 13 anos. Certo? Os aspectos do desenvolvimento. As avaliações de desenvolvimento infantil devem sempre levar em consideração as informações e opiniões dos pais sobre a criança. Os distúrbios com predomínio motor, como por exemplo a paralisia cerebral, costumam ser diagnosticadas mais facilmente do que os de linguagem ou cognitivos. Claro, né? É óbvio que você vai percebendo que uma criança ela não move a mão, os pés, né? Enfim, alguma parte do corpo com mais facilidade do que um distúrbio de linguagem, ou que cognitivo, né? Ou de um déficit de aprendizagem. Como eu falei aí do de linguagem. José Neto ele demorou um certo tempo para desenvolver a fala com frequência, né? Uma fala mais desenvolvida. Mas não necessariamente que era um déficit, né? Não, enfim, não era nenhum distúrbio, né? Era só enfim, falta de estímulo. E aí seria muito mais fácil eu perceber que José Neto não andava, né? Não andava, sei lá, ou arrastava de uma perna, ou não movimentava um braço, né? Enfim, do que a fala, certo? Seria muito mais fácil eu observar essa questão da paralisia, né? Do predomínio motor, do que quando José Neto entrar na escola, que eu vi que ele não está desenvolvendo as atividades é, diárias, né, de escolares como realmente deveria estar. Então, eu iria esperar ele entrar na escola para saber que naquela fase essa criança deveria estar sendo estimulada ou estar desenvolvendo certas atividades que ele não estava, por exemplo. E aí demoraria um tempo, né? Levaria um tempo. Mas é muito mais fácil eu perceber algum distúrbio motor. E aí, da mesma forma, como eu falei, né, os distúrbios de aprendizagem são raramente identificados antes do ingresso da criança na escola. Então, daqui que eu observe que essa criança tem um déficit de aprendizagem, tem um déficit cognitivo, né, é, apenas quando essa criança entra na escola, né. E aqui a gente passa para as doenças prevalentes na infância, a diarreia, a desidratação, né? Diarreia é um desarranjo do intestino com aumento do número de evacuações e fezes amolecidas ou líquidas. É definida como a ocorrência em 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas.
Os germes causadores da diarreia costumam chegar ao ser humano através da boca, podendo estar na água ou alimentos contaminados, né? E aí a criança, como ela engatinha, né? Como ela arrasta muito, pega brinquedos no chão, enfim, ela acaba tendo aí essa frequência de diarreia. Hum, a maioria diarreias é causadas por vírus, bactérias ou parasitas. Os parasitas são comuns em locais com condições precárias de higiene sanitária. O número de evacuações por dia considerada normal varia com a dieta e a idade da criança. Então, eu não tenho como considerar uma diarreia, né, numa criança que ela só amamenta, que ela já tem essa fezes amolecida e essa fezes frequente, né? Então, é bem difícil aí determinar que esse recém-nascido que só amamenta ou come comidas pastosas está com a diarreia, se normalmente ela já tem essa fezes amolecida e ela usa aí, pelo menos, dependendo da idade, de 8 a 10 fraldas, quando é RN mesmo, quem é mãe e pai sabe, né? Esse gasto de fralda bem no início aí. Então, tem que considerar aí, né? Normal, vai depender aí da dieta e da idade da criança. E aí, aqui, né, como eu acabei de falar, os lactentes amamentando em forma exclusiva, geralmente tem fezes amolecidas, não devendo isto ser considerado diarreia. A maioria dos episódios de diarreia aguda é provocada por um agente infeccioso e dura mais ou menos 2 semanas. A diarreia líquida aguda pode causar desidratação e contribuir para a desnutrição. A morte de uma criança com diarreia aguda se deve geralmente à desidratação, por isso que a gente, né, costuma dar muito líquido, embora geralmente quando acontece aí essas infecções alimentares ou alguma coisa desse tipo, vem acompanhada de vômito, aí a mãe, o pai chega e diz, não, a criança não consegue nem tomar água, não consegue segurar nada no estômago, não consegue, né? E aí tem que ser feita aí essa reidratação oral, né? E aí tem entre aquele soro caseiro, né? Uma medidinha certa. Hoje já se tem o soro caseiro, vamos assim, entre aspas, né? O soro num saquinho, né? Num sachêzinho que você só dilui. Tem disponível também em líquido para os sais de reidratação, então hoje já é mais fácil, mas para quem não tem condição, enfim, eu acho que é mais prático fazer o soro caseiro, tem também as medidas corretas de sal e açúcar. Caso a diarreia dure 14 dias ou mais, é denominada diarreia persistente. Até 10% dos episódios de diarreia persistentes causam problemas nutricionais e contribuem para a mortalidade infantil. Então, aqui, né, eu coloquei o exame físico de como a gente detectar, diagnosticar que a criança está desidratada. Geralmente os olhos ficam fundos, boca e pele seca. A moleira, né, como a gente costuma falar, que são as fontanelas, aquele espaçozinho lá, né, os ossos lá do cérebro, da calota craniana, da caixa craniana, elas ficam afundadas justamente por desidratação, aquele líquido lá, né, que faz aí a hidratação lá do cérebro, tudo bonitinho, das membranas, né, fica aí desidratado, então, consequentemente, afunda. Pele acinzentada, prega na pele, né, por estar desidratado, a gente faz a prega e fica a prega, certo? E aí determinada aí, a gente consegue diagnosticar os problemas aí nutricionais de desidratação. E aí os tipos de diarreia aguda, menos de 2 semanas, persistentes, 14 dias ou mais. E para quem conhece a caganeira, né, amolecida aí, a fezes amolecida, como desinteria, tem a diferença que diarreia é a fezes amolecida com um certo
né, quantidade de evacuações com frequência. A disenteria já é a diarreia com sangue, né? Além das frequências de evacuações, ela é acompanhada com sangue. Então, não é porque eu estou evacuando com frequência que eu estou com disenteria. A gente escuta muito, muito mais, inclusive mais do que o próprio nome diarreia. A gente escuta, estou com disenteria. Né? Então, para nós, profissionais da saúde, nós temos que ter essa, essa concepção dessa diferença. E aí, as características da doença diarreica, a perda de água e os eletrólitos, que os eletrólitos são açúcar, sal, né, a glicose, por isso que é feito o soro caseiro, entre aspas, né? Entre aspas não, é o soro caseiro, né, com água, sal e açúcar, e aí os sais de reidratação vendidos na farmácia também, depois, para quem não conhece, depois vocês pesquisem, ou aí pela internet, ou se vocês forem numa farmácia, vocês vejam, e vejam a composição, é cloreto de sódio, nada mais é do que água, sal e açúcar, certo? Justamente porque esses eletrólitos, eles são responsáveis pelo equilíbrio aí, do nosso corpo, né? Enfim, da homeostase do nosso corpo. E aí a perda de água e eletrólitos maior que o normal. Então a gente perde na urina normal, né? Na micção normal, a gente perde. Só que aí com essa frequência, tanto pelas fezes, né? Porque não deixa de estar amolecido, também não deixa de perder líquido. Como eu disse também, muitas vezes acompanhado de vômito, né? E aí a maior. Chega. Valha. Fugiu o nome dessa setinha. Mas, enfim, é isso aí. A perda de água, é isso aí, porque eu não completei a frase direito. A perda de água e eletrólitos maior do que o normal aumenta, isso aí. O aumento do volume e da frequência das evacuações e a diminuição da consistência das fezes. Né? Uma das principais causas de morbimortalidade infantil no Brasil, especialmente nas crianças menores que 6 meses que não estão em amamentação, aleitamento materno exclusivo, né? Então, por isso que se tem toda essa chocura de não dar fórmula, de não dar mingau, de não dar leite de vaca, de bezerro, de não sei de que, das quantas, porque a probabilidade dessa criança adquirir aí uma infecção alimentar, uma intolerância a alguma coisa, e aí ter essa diarreia, né, persistente, acabar perdendo mais líquidos e, consequentemente, eletrólitos do que o normal, e desidratar, nananã, e tudo que a gente acabou de falar, e a criança vinha a óbito, certo? O número de evacuações por dia normal varia com a dieta e a idade da criança, como eu acabei de falar. E as complicações, né? A desidratação, a desnutrição crônica, e aí se essa criança ela tem uma perda frequente, uma diarreia frequente, não necessariamente ela vai desnutrir tudo de uma vez agora, hoje, essa semana, né? Não, mas vai ser uma desnutrição crônica, aos poucos, ela vai desnutrindo aos poucos, né? Ela não vai recebendo se ela está colocando para fora mais nutrientes do que ela está recebendo, então ela vai, com o tempo, ela vai ficar desnutrida. Retardo do desenvolvimento intelectual, se essa criança ela não tem as vitaminas necessárias, as proteínas, né? Enfim, os minerais necessários para se desenvolver, consequentemente vai interferir aí no desenvolvimento intelectual, diarreias de repetição, retardo no desenvolvimento de peso e altura, consequentemente, e até a morte. O tratamento, e aí, ó, nosso soro caseiro, iniciar a ingestão do soro caseiro o mais breve possível, aumento da ingestão de líquidos como soro, sopa, suco, ingerir de 50 a 100 ml de líquidos após cada evacuação diarreica, manter a alimentação habitual, principalmente o leite materno, lembrando que é leite materno, certo? Corrigindo erros alimentares e seguindo as orientações médicas. Então, se essa criança ela
sei lá, está comendo muita coisa em decorrência de algum tipo de leite, está com essa evacuação frequente, né? Algum outro tipo de leite, queijo, manteiga, algo decorrente de leite, algo, enfim, que essa criança, já observamos que essa criança está com essa diarreia persistente. E aí sim tem que ser corrigido, né? Corrigindo os erros alimentares. Onde é que a gente está observando que essa criança, quando ingere, né, o que é que essa criança está ingerindo, que a gente está observando que ela está com essa diarreia, certo? Está causando. E seguindo as orientações médicas e observar os sinais de desidratação. Atenção, é importante identificar os sinais de gravidade e de desidratação, tais como letargia. Letargia é a criança, né, bem letárgica, é óbvio, né? Mas bem sonolenta, lenta, né? Não reage muito, é aquela criança assim, bem desligada do mundo, né? Bem sonolenta, aquela coisa assim. Inconsciência, inquietude e irritação, então é os extremos, né? Se rasgando de chorar, a menina está se rasgando de chorar, inquieta, irritada, né? Os olhos fundos, como eu falei há pouco tempo, sinais de prega presente e criança consegue mamar o bebê líquido, né? O questionamento, se a criança consegue mamar o bebê líquido, se não, aí é um sinal de identificar aí essa desidratação. Óbvio, né? Que se ela não consegue mamar o bebê líquido, em consequência disso, ela vai desidratar e causar esses outros sinais aí. Infecções respiratórias. É uma doença que pode atingir indivíduos de todas as idades. É comum nas crianças, nos idosos e nos imunossuprimidos. Podem ser causadas por vírus, fungos ou bactérias, gerando doença como faringite, rinite, sinusite, rinocinusite, pneumonia e bronquiolite, por exemplo, né? E aí, pode ocorrer em parte do sistema digestório é ótimo, respiratório, como nariz, garganta, laringe, traqueia, brônquios ou pulmões. Então, por exemplo, a laringite, ela ocorre na laringe, né? A faringite na faringe, né? A bronquiolite nos brônquios. Então, pode ocorrer aí em várias partes do sistema respiratório. A faringite aguda, inflamação ou infecção na garganta, geralmente causando os sintomas de uma dor de garganta. Sinais e sintomas, tonsilas e membranas faríngeas da cor vermelha intensa, quando a gente, né, pede para abrir a boca, vixe, lá atrás, tá vermelhão, as bolotas lá vermelhas. Folículos linfóides edemaciados e salpicados com exudado branco, purpúreo, né, o pus, né, quando a gente olha e vê ali que está meio que salpicado, como a imagem está meio que mostrando aqui, ó, quando está muito vermelho, tem uns aspectos de pus que a gente fala, né? E a gente vê, percebe assim, ou toca, a gente percebe a garganta por fora, né? Externo. É um pouco demasiada, dá para sentir aí os linfonodos hipertrofiados, né? E doloridos quando a gente toca assim, e a criança, ou enfim, a pessoa queixa-se dessa dor. Sem tosse, podem estar presentes a febre, indisposição, dor de garganta. A crônica é a inflamação persistente, como nos adultos, trabalham ou vivem em ambientes empoeirados, usam a voz em excesso, sofrem de tosse crônica, usam habitualmente álcool e tabaco. As queixas é a sensação de irritação e congestão na garganta, muco que se coleta na garganta e pode ser expelido por tosse, dificuldade de deglutição, aquela coisa que a gente diz assim, menino, parece que tem um nó na minha garganta, parece que tem uma bola na minha garganta, que geralmente geralmente os pacientes chegam se queixando e nem tem uma coisa presa aqui, um catarro preso na minha garganta, uma baba, é só aquela baba, e aí eu não consigo engolir, eu sinto como se fosse um nó, né? Então, isso com frequência a gente chama de faringite crônica. A rinite, né, os distúrbios caracterizados por inflamação e irritação das mucosas do nariz,
classificada como não alérgica ou alérgica, pode ser aguda ou crônica. Os sinais e sintomas incluem a rinorreia, que é a drenagem nasal excessiva, né? A coriza, aquela água velha que a gente chama, e a congestão nasal, e a secreção nasal purulenta com a rinite bacteriana, prurido nasal, tem gente que, Ave Maria, coça, que chega faz pena. Espirros e cefaleia quando existe sinusite. Quando existe, né? Então, aqui, tem essa fotinha para vocês. Tem aí os seios, né? Nasais, os seios paranasais, frontais, o seio do maxilar, o saudável de um lado e o doente com a secreção de pus, certo? O pólipo rebaixado, né, que acaba dificultando aí na respiração, a mucosa inflamada, então aquela dor, quem tem, graças a Deus eu não tenho, mas dizem que é aquela sensação de que tem água dentro do nariz, de que tem água na cabeça, no rosto, que é tudo inflamado, que é uma sensação horrível. Tem gente que diz que fede, né? Porque justamente por causa dessa secreção depois, tem gente que diz que é horrível quando coça, diz que é uma catinga de peixe podre. Isso são relatos que eu já ouvi. E a dor de cabeça é insuportável. Então, não desejo a ninguém misericórdia. Sinusite aguda, infecção dos seios paranasais, consequência de uma infecção respiratória alta, exemplo, infecção viral ou bacteriana não resolvida, ou de uma exacerbação de rinite alérgica, dor facial ou pressão sobre a área sinusial afetada, obstrução nasal, fadiga, secreção nasal purulenta, febre, cefaleia, plenitude e dor no ouvido, né, que acaba irradiando para o ouvido, tosse, sensação de olfato diminuída, dor de garganta, edema palpebral, ou plenitude ou congestão nasal. Então, essa daí é aguda, é aquela infecção que deu, mas que, inclusive, eu acho que eu já tive, né, com uma certa frequência, mas também não com tantos os sinais, de febre, de sei de sei de quê. Uma vez recente eu tive essa sensação como se tivesse tudo cheio d'água, uma sensação esquisita, que chega ardia, queimava. Eu acho que deve ter sido essa sinusite aguda aí que deve ter dado alguma vez. Horrível, mas também não foi nada de me acabar, não, né? E a crônica, né, que é persistente, enfim, que aparece com frequência. Inflamação dos seios paranasais, acabei de falar, né? Persiste por mais de 3 semanas em adulto e 2 semanas em crianças. As manifestações clínicas são a depuração mucociliar e a ventilação prejudicadas, né? Então, a questão do muco e a ventilação também prejudicada. Tosse, rouquidão crônica, cefaleia crônica na área periorbitária, como eu falei, assim, ao redor dos olhos, né? A dor facial, aquela coisa pela misericórdia. A fadiga e a obstrução nasal também são comuns. Alguns pacientes experimentam a diminuição no olfato e no paladar e nos ouvidos, né? As dores, enfim. E aí, por isso que quando começou a surgir o Covid, teve muita gente que, com poucos sintomas, com sintomas leves, que história, isso é minha crise de renite, né? E fizeram até meme, dizendo, hoje ninguém sabe o que é renite, que é sinusite, que é Covid, que é não sei de quê, porque realmente tem essa questão dessa diminuição do olfato, né? Que era uma das características, era não, é uma das características aí do Covid. A pneumonia, opa, volta. A pneumonia, aqui também tem a fotinha, né, do bronquíolo, dos alvéolos, e aí o bronquíolo e os alvéolos normal, e o com pneumonia também, né, com secreção, com líquido. Anne, Oi, boa noite. boa noite. Anne, é porque assim, a minha menina de 14 anos, ela não pode chegar perto de poeira, não. É incrível. Quando ela chega perto de poeira, aí começa A os crise, né? espirros, Não, os tem dia espirros, que eu e ela amanheço só misericórdia. Eu não sei, ainda não diagnostiquei nada, né? Não, não, na verdade, não procurei.
Mas meu filho é do mesmo jeito. Tem dia que a gente amanhece, é eu e ele, parece uma sinfonia de Beethoven. Ele espirra de um lado, eu espirro do outro. Aquela coriza, só a misericórdia. Mas assim, Pronto, ela tem a coriza também, só que ela toma antialérgico, mas não passa. Ela toma o dexametasona, é ela porque, toma. é porque não adianta. Não Por passa. exemplo, se aqui, eu, Ave Maria, eu lambo minha casa direto. Mas às vezes passa, tem uma cortina aqui em cima da minha cama, né? E às vezes acabando passando despercebido. Uma poeirinha nessa cortina, uma poeirinha do ar-condicionado, que eu não vivo lambendo ar-condicionado, eu também não uso com frequência. Mas uma poeirinha no ventilador, porque para a gente viver, para quem tem essas crises, só tem que estar trocando lençol, trocando fronha, trocando, limpando, lambendo o ventilador todos os dias, porque é só se for assim. Ou senão você vai se entupir de antialérgico, viver com sono, que tem antialérgico que dá um sono mortal. Então, assim, infelizmente, tem gente que diz, né, meu filho tem essa alergia, minha filha tem essa alergia, toma um antialérgico, melhora hoje, amanhã volta. Infelizmente é a situação, tipo, a alergia dela, né, muito provavelmente é muito mais sensível e realmente não poder encostar em poeira. E aí ela tem que viver numa bolha. Infelizmente tem gente que é desse jeito. Eu recebo muita criança lá na unidade. Mulher, basta esse menino voltar para a creche, porque já é de normal, né? Criança, principalmente as imunidades baixa, tudo. Entra na escola, entra na fase escolar, acabou. Se diz que é febre, isso não tem isso, graças a Deus eu não sofri isso com minha cria. Mas tem criança que não pode voltar. E aí é tipo isso. E as mães reclamam do ar-condicionado, reclamam não sei de quê. Enfim, então tem cantos na nossa casa que vai ter poeiras que vai passar despercebido. Tem pessoas que é muito mais sensíveis nesse ponto. Eu não sou tanto, né? Tem dias. Eu e José Neto tem dias. Então, eu É, passei. a minha netinha também, de 1 ano, pronto, ela vive mais gripada do que boa. Porque quando muda o tempo, ela começa O que também tem a que ser gripar. observado, o que tem que ser observado, como é essa gripe, tem que levar para fazer a ausculta dos pulmões, porque às vezes é uma gripe mal curada, que a gente chama. E aí essa gripe mal curada esse, chega, meu Deus, esse acúmulo de secreção, talvez, nos bronquíolos, como a gente está vendo aí, né, nos alvéolos. É uma gripe mal curada, não expectora tudo, e aí possa ser que cause uma pneumonia. Tem gente que diz, vixe Maria, não sei por que esse menino, essa menina pegou uma pneumonia, justamente por gripes mal curadas, né? José Neto, ele, incrível, ele do nada, ele tá, hoje foi um dos dias. Ele não tem febre, ele nada, nada, nada. Ele foi hoje espirrar como ele espirra quase todo santo dia. Hoje, quando ele espirrou, saiu, eu nunca vi esse menino botando catarro daquela cor. Verde era aquele verde e grosso, tão feio que eu me assustei. Eu digo, valha, meu Deus do céu. Então, assim, onde era que estava esse catarro esse tempo todinho? Se esse menino não tosse, não é aquela tosse produtiva, não é. Então, é isso que assusta. E é por isso que hoje a indicação é tanto de fazer essa lavagem nasal, porque justamente eu comecei a fazer com ele agora, essa semana agora que passou. E aí ela A faz minha, justamente essa lavagem, que é maravilhoso, né? Todo mundo a indicando, eu digo, eu minha, vou fazer, morrendo de medo, mas eu vou fazer. Estou fazendo. a minha filha, ela faz na minha netinha. Ela faz uma vez de manhã e uma vez de noite. Mas, Ana, é mesmo que nada. E ela fica cansadinha, o nariz fica super congestionado. Congestionado. Ela vive no xarope, tomando xarope direto, direto, direto. Ela é no xarope, mas não adianta não, parece que é mesmo que nada. Tem que investigar isso aí. Melhor do que ela tá dando xarope Eu sofro sem com isso, né, Ana. Desde que o meu menino nasceu, eu sofro com isso, porque ele tem rinite alérgica, toma antialérgico pronto. Se mudou o tempo, já era. tem Entupiu o gente, nariz. tem gente que é desse jeito, tem gente que diz assim, eu sei logo quando vai chover, minha rinite anuncia logo antes de começar a chover.
é o meteorologista. Minha rinite avisa logo que vai chover. Mudou o tempo um pouquinho. Então, infelizmente, a Helena gente desse também, jeito. E criança, a gente Helena também precisa do mesmo ter jeito. cuidado triplicado, porque essa criança ela não vai saber dizer nada. Então, assim, não, essa tua neta, não é, se ela tá tomando xarope, e não tá resolvendo, então já sabe que, peraí, não é só xarope, tem que ser investigada mais a fundo, né? E aí Ela, ela é no xarope e na vitamina C. Xarope e vitamina C. é melhor Não, do então, que já o caso dela tem que ser o antialérgico mesmo, viu? Porque se a gente tá dando efeito, tem que saber o que é. Se essa tosse dela, se ela tosse, se é seco, se é só aquela coriza água, ou porque tem gente que começa Ela com a não coriza, tosse. tem gente que começa com Ana, a ela não coriza. tem tosse. Ela não tem tosse, é só o nariz congestionado. E não tem febre. É muito raro ela ter uma febre. Muito raro mesmo. É melhor do que entupir de xarope sem saber o que é. Qual é o xarope? Tu sabe qual é? A dexametasona, foi tudo isso? Ou não? Oi. Não, é minha menina Ana, que toma Sim. dexametasona. A minha netinha, ela toma um xarope que é. Deixa eu dizer a tu, sai do meio da... O Alegra, não. Não, é acetil. Acetilcisteína. Isso, esse mesmo que ela toma. É porque a acetilcisteína geralmente é para expectorar. Então, se ela não tem catarro, se ela é só essa alergia, é muito melhor dar o Alegra a ela, que é um antialérgico. Alegre, Alegra. 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 Pronto, eu E vou ver em se eu achar a conjunto a farmácia. nebulização. Fazer nebulização e a lavagem nasal. Entendeu? Agora também o Alegra não é para dar sempre, né? É para dar quando ela estiver em crise, por até 5 dias, e aí ficar mantendo com a nebulização e observar com a lavagem, mas tem que observar, isso não é só entupir, tem que fazer uma avaliação mais a fundo. Ela Alguma fez, secreção. ela fez uns exames agora. Aí o primeiro exame que ela fez não deu nada, 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 nada. Não deu nem anemia, não deu nada. Aí a médica foi e passou de novo outros exames para ver. Porque, na verdade, o que ela pode tá tendo que fazer é o de alergia mesmo, é o que a gente faz o teste alérgico. E aí a médica ela pode solicitar a poeira, a fungo, a pelo, a um monte de coisa, entendeu? Aí tem que se observar, tem que fazer uma coisa mais específica, sabe? Não é só exame de sangue, não vai acusar muita coisa. Se ela tiver com alguma infecçãozinha, alguma coisa, vai acusar uma anemiazinha, mas tipo, de quê? De que essa infecção, essa inflamação, de quê? Então, tem que ver aí se o dela é esse respiratório alérgico, tem que fazer algum voltado para alergia em si. O que é que ela tem alergia, né? Enfim, tem que ir investigando de outras formas. E não só dar antialérgico ou dar um expectorante sem ter muita noção do que é que pode ser. Entendeu? Tem mais coisa para ser investigada aí. Então, a pneumonia ela é a inflamação, né, pulmonar causada por algum agente microbiano. Os alvéolos ficam inflamados e inundados com fluido causado por vários micro-organismos, inclusive clamídias, micoplasma, fungos, parasitas e vírus. Os sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, alteração da PA, confusão mental, falta de ar, secreção de muco purulento da cor amarelada ou esverdeada, toxemia e prostração. A asma, doença inflamatória crônica das vias aéreas. Vias aéreas inflamadas são expostas a vários estímulos ou fatores desencadeantes, tornam-se
tornam-se hiperreativas e obstruídas, limitando o fluxo de ar através da broncoconstricção, produção de muco e aumento da inflamação. Os sintomas é a sibilância recorrente, né? O sibilo, ele parece um... Só na ausculta mesmo, para a gente poder avaliar. Porque tem o sibilo, tem o ronco, é tipo uma crepitação, um sibilozinho, parece salvo me engano, porque tem vários tipos de ausculta, mas o sibilo, salvo me engano, você pega, faz para você poder ouvir o que é, você pega um cabelo, né, um moizinho assim de cabelo e esfrega um no outro com os dedos, os dois dedos, e aí faz tipo um crequezinho, uma zoadinha bota assim próximo ao ouvido, e é um crequezinho, tipo uma crepitação. Salvo me engano, o sibilo é esse daí, porque tem vários sons de auscultas. E aí tem a sibilância recorrente, e aí a tosse com agravamento noturno, sensação de aperto no peito, dificuldade respiratória recorrente. Fatores desencadeantes alérgenos, como ácaros domésticos, barata, pólen, pelos de animais e fungos e diversos fatores ambientais. Então, né, para desenvolver aí, basta um desses fatores aí desencadear para quem é asmático. E aí aqui também tem, né, o saudável, vocês podem ver que a via aérea é bem desobstruída, né, normal. Os músculos lisos relaxados, porém tem aí esse estreitamento, né, da via aérea, e uma crise de asma, ele é mais obstruída ainda, né, a via aérea em crise de asma fica quase fechada mesmo, os músculos lisos se contraem, né, e aí vai ficar o ar pressionado nos alvéolos, e aí não tem essa troca gasosa, né, não tem. Ave Maria, eu fico sem ar só de falar. É do mesmo jeito que é coisa de ar, de respiração. De olho nem se fala, né? Hoje chegou a paciente, mulher, não sei o que, eu nem lembro o que foi, não sei o que do meu olho já começou a chorar, não sei nem, ela não estava com isso, ela só falou que o olho, não sei de que, meu olhos já começou a chorar. Ah, como eu tenho uma agonia, só de imaginar. E com respiração também, chega, eu tô sem ar. É, é o que a gente fala de, eu não sou, né, hipocondríaca. Hipocondríaca é aquela pessoa que você diz assim, menina, eu tô com a dor de dente. Aí a pessoa, vixe, eu acho que eu tô também. Ave Maria, como eu absorve todas as doenças de outra pessoa. O nome é hipocondríaca, mas eu não sou. Mas com história de respiração e de olho, parece que é em mim. Tem a bronquiolite, né? E aí são os bronquíolos, normal, basicamente parecido lá com a asma. E aí o bronquíolo inflamado, porém constando aí o muco, né? Inchaço e acúmulo do muco nos bronquíolos. Começa com a leve infecção respiratória após 3 dias. Mais problemas respiratórios, chiado no peito e tosse. E aí apresenta aí a cianose, né? Que é ficando roxo, as extremidades. Dificuldade para respirar, óbvio, né? Se não está oxigenando bem, óbvio que vai ficar roxo, a grosso modo, né? Vai ficar cianótico. Incluindo chiado no peito e falta de ar, tosse, fadiga, febre. Retrações intercostais, que é aí nas costelas, né? Aí a gente percebe aí as costelas fundas, vamos ao pé da letra, justamente por esse sofrimento respiratório, forçando a respiração, né? Puxando o ar, né? Essa falta de ar aí, então faz com que tenha essas retrações intercostais, em que os músculos ao redor das costelas afundam à medida em que a criança tenta respirar, e a taquipneia, né? Que é aquela procurando respirar com a frequência maior, já que não está sendo suficiente. Pronto, aqui a fotinha, porque os slides são tão grandes que às vezes eu esqueço até que tem. Atenção, se a criança apresenta tosse ou dificuldade para respirar, é importante saber há quanto tempo a criança apresenta sibilância ocasional ou frequente,
Frequência respiratória em 1 minuto, né? Tem que fazer aí essa frequência respiratória aqui embaixo tem, eu leio já. Se a tiragem subcostal, que é essa mesma coisa que eu falei aqui, essas retrações intercostais, né? Que é esse sofrimento ao respirar, esse esforço ao respirar, e é justamente isso aqui, ó. Tá vendo que tá bem? Essa criança, ela tá puxando o ar mais, e aí tá essa tiragem subcostal. E realizar a ausculta respiratória justamente para saber se tem essa sibilância, se tem esses sibilos, essa creptação, esse crepto, né, nos pulmões ao ouvir. E a definição de frequência respiratória rápida, né, que é a taquipneia de 2 a 12 meses, 50 ou mais respirações por minuto é considerado rápido, né, TAC, e de 1 a 5, 40 ou mais respirações por minuto. Então, para a gente saber, tem que fazer essa frequência respiratória aí, calcular para saber se essa criança está taquipneica. Desnutrição, problema de saúde mundial, atinge as crianças menos de 5 anos de idade. Em muitos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos, a diarreia, gastroenterite, é um fator importante de desnutrição. E aí outros fatores são alimentação com fórmula, por isso que a gente bate tanto, a gente como profissional de saúde, embora a gente conheça a realidade, que eu sou muito realista também, né? Porque eu sei que a teoria é perfeita, que tem que ser assim, tem que ser assado, né? Que eu vou cobrar, dependendo da situação daquela mãe, que a gente tem que orientar, claro. Mas aí a alimentação com fórmula justamente por isso, porque não necessariamente essa fórmula ela vai suprir aí a, os minerais, as vitaminas, as proteínas que essa criança necessita. E aí lembrando também lá dos slides anteriores há pouco tempo, essa fórmula ela pode causar aí alguma diarreia, né? Enfim, alguma resistência e alguma intolerância a essa criança vai evacuar com mais frequência, vai perder eletrólitos, vai perder líquido conjuntamente com os eletrólitos, e aí essa criança vai ficar, além de desnutrida, vai ficar desidratada, certo? Geralmente é bem grudadinha aí uma coisa com a outra, porque se você não está se alimentando bem, obviamente você não está em condições adequadas para manter seu corpo, e aí pode para arrastar uma desnutrição também, sabendo-se que os alimentos também contêm água, tá? Tudo direitinho, as frutas, não sei o quê. E se a gente ou a criança não está ingerindo isso de forma adequada, o corpo vai de diarreia. Conhecimento inadequado das práticas apropriadas do cuidado da criança, ignorância dos pais, né? Fatores econômicos e políticos, outra situação, como eu falei. Né? Porque, se a mãe só pode dar leite de vaca, eu vou dizer o quê? Essa mãe vai dizer ela que não deixa o menino morrer de fome. Então, tudo é pesado, né? Tudo é medido, na verdade. E aí a desnutrição também acontece por isso, né? Pela criança não ter o alimento adequado ou por só ter um tipo de alimento, acaba não tendo as vitaminas as apropriadas, né? Do que o corpo precisa. Fatores econômicos políticos, condições climáticas, preferências culturais e religiosas em termos de alimentação e simplesmente a ausência de alimento inadequado. E aí, eu vou citar aqui um exemplo chega, fugiu até o nome daquela que é, não sei o que, da adventista, por exemplo. Né? Não estou aqui, como diz, política, religião e futebol não se discute, mas é só um exemplo, né? Que eles não comem, não sei nem o que, sou tão aérea, nem entro na religião dos outros, só conheço a minha, que é o que eu acredito, enfim. Mas eu acho que é carne de porco, fruto do mar, não sei, enfim, tem algumas alimentações que essa religião ela não consome. Aqui é um exemplo, né? Estou falando dela, não, enfim. E aí pode existir, mundo afora, mundialmente, outras religiões, deve existir com certeza, religiões que restringam alguma prática alimentar, né? Então, pode acabar ocasionando aí o déficit
de algum alimento, a ausência de algum alimento aí adequado para desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa, né? Aqui a gente está falando de criança. Então, é só um exemplo, certo? Eu só conheço essa, né? Não conheço outra, mas é só um exemplo que existe. As duas principais formas de desnutrição, eu nunca sei falar esse nome, Kwashiorkor e marasmo. O marasmo incide em crianças que estão, um dia eu aprendo, que estão no primeiro ano de vida, e essa outra aí ocorre geralmente em crianças na faixa etária de 18 a 36 meses. Eu vou treinar, depois da próxima aula eu juro que eu venho aprendendo esse nome para você. Nunca aprendi. E aí tem o marasmo e tem elas duas em conjunto, né? A forma de desnutrição que engloba aspectos clínicos e bioquímicos das duas formas anteriores. Tem aqui a imagenzinha, aqui a legendazinha está toda em espanhol, que foi a imagem que eu achei, mas dá para entender um pouquinho. Então, essa daqui, ela é a desnutrição enérgico-proteica, né? E aí ocorre a descamação da pele, a retenção de líquido, e aí dá aquela barriga d'água, né? Que a gente conhece aí as crianças com barriga d'água, e o edema nos membros inferiores, como tá aí, né? No calcânio, não sei nem que não, calcânio é o osso lá. Enfim, não sei que região é essa não, fugiu agora. Mas aí nos membros inferiores. E o marasmo já é a desnutrição enérgico-calórica, né? E aí tem a queda de cabelo, o rosto, né? Bem saltado aí os ossos, né? Aquela situação, a pele que tem aquela prega que eu acabei de falar nos slides anteriores, a massa muscular diminuída, né? Então, é aquela que você olha assim, desnutrida mesmo, que não tem aí essa reposição de massa. Eu não sei se aqui tem não. Eu sei que eu tinha trago pessoalmente. Tipo foto de criança mesmo. A doença do refluxo gastroesofágico, né, DRGE. O refluxo excessivo pode acontecer por causa de um esfíncter esofágico inferior incompetente, né? Então, esse esfíncter, esse músculo, esse músculo que fecha lá, né? Abre e fecha, ele pode estar, vamos falar a grosso modo, frouxo, né? Pode estar aí incompetente, não está fechando de forma que deveria, e aí acaba retornando aí esse líquido, né? Enfim. E a incidência do refluxo tem crianças que né, já tem esse sinal de refluxo, nessa doença do refluxo, mas normalmente essa incidência aí parece aumentar com o envelhecimento, porque os esfínteres eles vão relaxando, né? Ele já não vai ter mais a mesma contratura, aquela força de se fechar e abrir, né? O reflexo de fechar e abrir. Os sinais e sintomas é pirose, né? Que é aquela azia que a gente chama, a sensação de queimação no estômago. A indigestão, regurgitação, que é o que a gente vê, não todas as crianças que gofa, que a loja, seja lá como queiram chamar, que regurgita, né? Nem toda criança que acontece isso é porque tem um refluxo doença, né? Às vezes é só amadurecimento do esfíncter, né? Não que seja doença em si, ou porque a criança mamou demais, a demanda foi mais do que a criança suportava, tem aquelas crianças que são gulosas mesmo, porque a criança amamentou muito rápido, enfim. E aí acaba tendo essa regurgitação, né? Disfagia ou edinofagia, que é a dificuldade de deglutição ou dor à deglutição, e aí isso aí tem que ser observado. Né? Hipersalivação, aquela boca cheia d'água, como diz, justamente porque
como o esfíncter ele não vai estar bem fechado, bem contraído, e aí acaba tendo esse retorno, né, de ácido do estômago, do suco gástrico, e aí faz com que salive com uma certa frequência, com um certo aumento, para compensar a acidez. Esofagite, que é tudo que é ite, é a inflamação, tudo que é ite é inflamação. Então, a inflamação do esôfago, né? E esofagite é a inflamação do esôfago. Obviamente, né? Se tem esse retorno de suco gástrico do ácido lá estomacal, ele vai acabar ocorrendo aí a inflamação do esôfago. Os sintomas podem mimetizar aqueles de um ataque cardíaco, né? Então, aquela dor, aquela queimação, aquela agonia, né, podem aí ser confundidas, não vai ser na mesma intensidade, mas quem já sofreu chega, fugiu agora o nome, o ataque olha, meu Deus, tô dizendo que às vezes pode, infarto, né? Geralmente fala isso, que é uma queimação, é aquele aperto no peito, na garganta, no estômago, aquela agonia, aquela queima, aquele queima, né? Então é bem similar, né? Não é na mesma proporção, mas tem que se observar. Tratamento, ensino do paciente, né, para evitar situações que diminuam a pressão do esfíncter esofágico inferior, provoque a irritação esofágica. Quando o refluxo persiste, o paciente pode receber medicamentos como antiácidos, e aí usam frequentemente aí, os antiácidos, omeprazol, que é para reduzir aí, proteger, na verdade, o omeprazol ele protege o estômago, né, dos ácidos, e aí tem os leite de magnésia que a gente fala, enfim. O tratamento cirúrgico envolve uma fundoplicatura, que é o enrolamento de uma porção do fundo gástrico ao redor da área do esfíncter do estômago. A fundoplicatura pode ser realizada por laparoscopia, né? Tudo bonitinho, não precisa sair arregaçando a pessoa, não, para isso. E aqui, meu obrigada, só que para quem está aqui, eita, eu revelei a coisa aí, babado. Para quem está aqui, eu tenho essa atividadezinha. Cadê, bichinha? Eu tenho essa atividadezinha, não vai ser agora. Agora eu passando aqui, não. Se fosse em aula, eu ia colocar para vocês fazerem na hora. Aula que eu digo presencial, né? Mas esse slide é o mesmo que está lá no grupo. E aí, no final desse slide, tem essa atividade ponto extra. Ponto extra. Certo? Deixa eu até ver quantas pessoas tem aqui. Não sei nem quantas pessoas tem, eu tenho que voltar, calma. Espera aí. Vou parar de partilhar. 12, 11, né? Sem mim. E aí a atividade extra. Deixa eu abrir minha cara. É uma atividade extra, certo? E aí, por exemplo, eu tirei 6 na prova. E você conseguiu 1 nessa, aí você fica com 7, não vai para recuperação. É extra. Eu tirei 10. Se você tiver esse, vai ficar com 11, que não é 11, né? Então não vai servir de nada. Enfim, é extra. Certo? É extra. E aí, para quem tá aqui, é uma surpresa, eu ia falar no início da aula, só que eu disse, se eu falar no início da aula, eles vão mandar os outros alunos entrar, que era para, né? Eu sou dessas. Tô brincando, eu sou um amor. Então, é um ponto extra, né? Eu gostaria, para encerrar a aula no horário que a gente combinou, eu gostaria, só são 5 questões. Eu gostaria que vocês me enviassem até 9 horas. Como só falta meia hora, eu vou dar até 10 horas para vocês me enviarem. E aí vocês vão fazer, vai mandar só A, B, C, D, e no final dela vocês vão mandar o nome completo de vocês, que é para quando eu pesquisar pelo nome completo, eu achar, porque são muitas conversas, muitas coisas. Fulana, aí eu sei que fulano fez, entendeu? Aí vocês mandam A, B, C, D, E, sei lá, a resposta que for, e o nome completo.
Anne, mulher, tem como tu repetir? Minha internet tá horrível, eu não tô conseguindo entender, não. Vai ser uma atividade de ponto extra para vocês me entregarem até 10 horas. Vocês, as questões estão no slide que está no grupo, é esse daqui, de aula. Só tem esse slide. No final do slide vai ter 5 questões. Vocês vão mandar apenas as respostas, A, B, C, D, o que seja o que for, e o seu nome completo, certo? Que é para quando. Eu vou até tirar um print de quem está aqui, porque é quando eu for pesquisar, vixe, mas tem muitos que é Galaxy não sei de quê, Galaxy não sei de quê. Mas enfim, só tem um Galaxy 32, um J5 Prime e um J5 Pro. E um Moto S7. Mas aí quem tiver faltando eu sei. Então eu vou dar até 10 horas, porque é extra, viu? Não é valendo, não é para juntar com a nota de fulano, ciclano, é extra, é extra, é extra. É para salvar a pátria amada. Viu? Pois eu vou encerrar. Anne, aí é pra gente pelo ou não? Como? Como é? Tá falhando.